Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Para quem ainda não me conhece, Denício Queiroz, quero agradecer você que é inscrito aqui no canal. Já quero te pedir, deixa seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, nos dá essa força, nos ajuda aí a propagar o evangelho através da palavra de Deus com essas aulas, tá certo? Deixa seu comentário, o que você está achando das nossas aulas, para que a gente possa melhorar. Já quero pedir aí perdão, porque eu estou um pouco rouco, né? A garganta está aprendendo um pouco, mas também eu não poderia deixar de estar aqui ministrando essas aulas para a glória do Senhor Jesus. E a nossa lição de número 5, o servo enfrenta a incredulidade. E aí nós vamos ver Marcos, capítulo de número 6. Como de costume, nós vemos aqui os nossos tópicos, né? Iniciando a lição, introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e aplicação pessoal. Então vamos lá. O nosso texto áureo: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha só, aí é os irmãos de Jesus, tá certo? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizava-se nele. Olha só, pessoal, para quem não sabe, tá? Jesus teve irmãos e irmãs. Só que o primeiro filho de Maria foi Jesus, tá certo? E aí nós vamos ter leitura bíblica, verdade prática, introdução, tópicos e aplicação pessoal. Leitura bíblica para estudo. Marcos capítulo 6, de 1 a 16. Esse é o texto que você lê aí em casa, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Nossa verdade prática. O servo Jesus triunfa até sobre a incredulidade dos seus discípulos. Olha só, nós não estamos falando de pessoas não crentes, nós estamos falando de discípulos que tiveram um momento de incredulidade, tá certo? Nossa introdução, vamos já ver. E o nosso primeiro ponto, a incredulidade dos nazarenos, com 3 subpontos. Local de incredulidade, efeitos da incredulidade, reações à incredulidade. São os subpontos, tá? Ponto 2, a incredulidade de Herodes. 3 tópicos também, homem devasso. Para quem não sabe, o devasso é contrário de vaso, tá certo? Homem perturbado, técnica de sanduíche. Olha só, meu Deus, misericórdia. E o ponto 3, a incredulidade dos discípulos. Ao alimentar 5.000 homens, ao andar sobre as águas, o exemplo de fora. E aí a nossa aplicação pessoal, tá bom? Então vamos lá, introdução. O capítulo 6 de Marcos, objeto desta lição, destaca a tragédia da incredulidade dos nazarenos, de Herodes e dos próprios discípulos. Nazareno, Herodes e os discípulos destacam aqui a incredulidade. Este contraste serve para realçar a importância de se desenvolver a fé sincera no servo de Deus. E aí a gente já vai entrar aqui no primeiro ponto, a incredulidade dos nazarenos. Subponto, local de incredulidade. Nós vamos saber que onde é que foi, como aconteceu. O versículo nos diz: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizava-se nele. A época, Nazaré, lugar onde Jesus fora criado, nada mais era que um acanhado vilarejo, repleto de casas de bairros espalhadas por cerca de 30.000 metros quadrados, de uma encosta pedregosa, com uma população de no máximo 500 pessoas. Era uma pequena aldeia, sim, sem importância. Inclusive, o objetivo de preconceito por parte do povo da região. Olha só, pessoal, Jesus morava num cantinho pequeno, acanhado, localzinho simples, tipo uma pequena comunidade. É por isso que Nazaré não tinha muita expressão. Lembra que um certo homem disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação, né? Um bairrozinho pequeno, sem expressão, uma cidadezinha simples, lá no meio do interior, no meio do mato, e Deus levanta a pessoa com poder, unção e autoridade, tá certo? No trecho bíblico em estudo, Jesus volta a Nazaré, sua terra.
Esperava-se que fosse bem recepcionado pelos que conhecia desde a infância. Geralmente a gente vai no interior, o pessoal que nos conhece nos recebe. Com Jesus, foi totalmente o contrário. Porém, infelizmente para os nazarenos, Jesus não passava de um homem comum, membro de uma família comum, praticante de uma profissão comum. Jesus era carpinteiro, né? Aprendeu aí com José. A menção de que era simples filho de Maria revela algo mais. Na tradição judaica, um homem sempre era descrito pelo nome de seu pai, ainda que falecido, exceto por insulto, né, ou ofensa. Mas havia algo pior. Como um homem comum poderia ter tamanho poder e sabedoria? Só haveria duas opções, né? Que seria o quê? Deus ou Satanás. Ou seja, ao serem movidos pela incredulidade e ao recusarem-se a reconhecer o Pai na pessoa de Jesus, restava a triste insinuação de que a fonte de seu poder era maligna. Tese já defendida por alguns, né? Até Jesus foi chamado de filho de Belzebu, né? Então vamos aqui, a gente vai, no discorrer da nossa lição, a gente vai destrinchando essas coisas. Efeitos da incredulidade. Não pode fazer ali nenhum milagre, não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Por quê? Porque o pessoal que estava ali não acreditava. A incredulidade estava sufocando as pessoas, não deixando elas crerem na verdade para serem curadas, para serem libertas. Eu sempre digo, pessoal, não importa quem está pregando, o que importa é que a palavra seja pregada, porque ela é que transforma a vida das pessoas, não os seres humanos, tá certo? Em Nazaré, ao contrário do que vinha ocorrendo em outros locais, por exemplo, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Recorde-se que não era a primeira vez que a comunidade onde Jesus crescera negava seu ministério. A gente vai ver em Lucas 4, 16 ao 30. Trata-se, portanto, de um povo persistentemente incrédulo. Além do povo ser incrédulo, ainda persistia na incredulidade. E sem dúvida, esse ambiente de tal descrença operou limitações ao servo. Todavia, não se trata de Jesus não ter desejo ou desejado ou podido realizar milagres em Nazaré. Olha só, Jesus queria, mas a incredulidade do povo não tocava o Senhor, porque nós temos que tocar pela fé para que Ele faça um milagre em nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. É que os habitantes daquele local endureceram seus corações e alimentaram-se um obstinado preconceito contra o Senhor. É assim, quem é Jesus? Nasceu na aldeiazinha pequena, é filho da família pobre, isso aí não pode fazer nada. Foi mais ou menos assim que eles viram Jesus. Tá certo? Eles simplesmente não o desejavam. Assim houve limitação, não do seu poder, mas de sua missão. Não faltou poder a Jesus e nunca faltará. Ele tem todo o poder. Mas sim fé aos nazarenos. É a fé, pessoal, que nos faz tocar em Deus. É a fé que faz todo esse trabalho de tocar no Senhor e Ele fazer um milagre em nossas vidas, tá certo? Afinal, Jesus não agia para impressionar, mas para transformar a vida das pessoas que, movidas pela fé, reconheciam sua inteira dependência dEle. Quem curava apenas para impressionar eram os mágicos pagãos da antiguidade. Cuidado, incredulidade limita o agir de Deus, tá certo? Não seja uma pessoa incrédula, mas creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Já o ponto 3, o que é que nos diz? Reações à incredulidade. Como é que foi as reações contra isso? Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Pessoal, olha aqui, Jesus se admirou o quanto aquele povo era incrédulo, olha só. Que era para ser o contrário, né? Era para ele ter encontrado ali muitas pessoas que viessem a crer. Expressando sua humildade,
Mesmo Jesus admirou-se da incredulidade dos nazarenos. Até onde se sabe, ele nunca mais retornou a Nazaré. Em certo sentido, espiritualmente, o ceticismo dos nazarenos era um símbolo da cegueira do próprio povo judeu. Pessoal, o que é isso, o ceticismo? As pessoas são tão incrédulas, elas acreditam em nada, simplesmente em nada ali daquele poder. Elas podem ter outras crenças, ela acredita em outras coisas, tá? Ceticismo não quer dizer que elas eram ateias ou ateus, não, tá certo? Elas acreditavam em outra coisa, mas na pessoa de Jesus elas viram céticos, elas não acreditavam nisso ali. Mas quando uma porta se fecha, o Senhor abre outras. Você crê que a porta se fecha aqui e o Senhor abre outras? Amém. Deus está no controle de tudo, pessoal. A incredulidade dos nazarenos em nada afetou o prosseguimento do ministério terreno de Jesus. Lutas e decepções não podem parar o povo de Deus. Não é as lutas, não é as decepções, não é as barreiras que vai nos parar. Nós temos que seguir avante. Tá certo? Após um ligeiro momento de espanto, eis a firme e imediata reação do Senhor. Ampliar seu poder de alcance através do comissionamento dos apóstolos, enviados a pregar o evangelho, expelir demônios, curar enfermos em seu nome. Olha só, Deus levantou Jesus com esse propósito, para levantar pessoas, para levar à frente, seja apóstolos, seja discípulos, as pessoas que estão entrando agora no reino de Deus, para participar. Deus nos dá poder, autoridade, para pregar o evangelho, para expelir demônios, para curar enfermos. Basta nós crermos no Senhor Jesus, que a Bíblia diz que aqueles que creram, esses sinais vão nos seguir. Mas aí tudo parte pela fé, tá certo? Então vamos crer no Senhor Jesus e aí dá tudo certo. A urgência dessa missão demandava deslocamento rápido e confiança plena. Pouquíssimos itens poderiam ser levados, o que não incluía pão e dinheiro, tá certo? Isso é o necessário, o básico, né? Os emissários deveriam em tudo depender da provisão divina. O justo viverá pela fé. Olha, ele diz, olha, leva pouca coisa, só o necessário, né? Os emissários, essas pessoas que foram para a missão, elas deveriam depender do Senhor. Aí vem aquele versículo, né? O justo viverá da fé. Mas não é da fé das outras pessoas, não é da fé alheia, é da fé dele. Eu vou viver da minha fé e não da fé das outras pessoas, tá certo? Continuando. Vamos agora para o ponto 2. A incredulidade de Herodes, Marcos 6, do 14 ao 29. Ponto 1. Homem devasso. Como eu falei, devasso é contrário de vaso. Nós somos chamados de vasos e vasos, né? As varoas, tal, os varões. O vaso, o devasso é o contrário. Então, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é uma pessoa devassa, tá certo? Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Quem está falando aqui é João Batista, lembra? Tá certo? Que Herodes pegou a esposa do seu irmão. Pois é, João Batista denunciou, ó, não pode, isso aí está errado. Notícias sobre os embaixadores de Jesus chegaram até Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande. Pelo costume local, era chamado de rei, embora seu título verdadeiro fosse tetrarca. Governou as regiões da Galiléia e da Pérea de 4 a.C., né, a 39 depois de Cristo. Herodes Antipas era devasso. Eita. Deixou a esposa para se casar com Heródias, sua sobrinha e mulher de seu meio-irmão. Pessoal, o que é isso, meio-irmão? Às vezes fica confuso, parte no meio, aí meio-irmão. Não, meio-irmão é assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma irmã ou um irmão que não é filha da mesma mãe, mas é do mesmo pai. Ou o contrário, é filha da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Tá certo? Aí fica aí o chamado meio-irmão, tá? Herodes Filipe, estando esse ainda vivo. Ou o pior de tudo, o cara estava vivo, aí foi lá e pegou a mulher do cara. Esse negócio aí não dá certo, não. Sua atitude adúltera e incestuosa foi denunciada por João Batista,
que acabou preso por tamanha ousadia. O cara foi preso porque denunciou o erro, né? Na verdade foi uma questão política, pessoal. O cara foi preso porque denunciou o rei, porque falou contra o rei. Quantas pessoas estão sendo presas país afora porque é contra o governo, fala mal do governo e realmente às vezes o governo está errado, mas elas são presas. Graças a Deus que o nosso país, nosso Brasil, ele está até um certo momento isento disso aí. As pessoas falam do governo e pelo menos ainda não estão sendo presas, né? Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Em verdade, Herodes parece ter percebido que o ministério de Cristo era maior do que o de João Batista. Todavia, o termo de sofrer oposição do povo o impediu de aproximar-se do servo. A personalidade maliciosa, maldosa, cheia de maldade, e impetuosa, cheia de impeto, cheia de força, de disponibilidade de Herodes Antipas, foi duramente criticada por Jesus. Tem pessoas que é assim, pessoal, tem uma força, tem uma garra, tem uma ousadia para fazer o que é mal, mas para fazer o que é bom, sempre ela se sai, tá certo? Então foi isso aí que aconteceu, né? Herodes achou que o ministério de Jesus estava subindo, estava mais amplo do que o de João Batista, que acabou morrendo sendo degolado. Então vamos lá. Homem perturbado. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Ora, ele acha que João Batista, a qual tinha sido decapitado, tinha ressurgido dos mortos e veio agora como uma encarnação de Jesus. Não, pessoal, pelo amor de Deus, né? Assim, não, reencarnação, né? Reencarnou em Jesus. Não, isso não existe, tá? Negócio de reencarnação não dá certo, não. O que aconteceu? João Batista veio, Jesus também veio. João Batista prepara a vinda do Senhor, e aí João Batista sai de cena agora e Jesus entra na cena. Só que Herodes, por não ter visão espiritual e por não entender, achou que Jesus era João Batista, tá certo? Herodes era muito segura quanto ao que nutria por João Batista. O ódio mortal, literalmente. Já Herodes Antipas alimentava sentimentos conflitantes, ao tempo em que o temia, reconhecendo-o como um homem justo e santo. Enquanto Herodes tinha esse temor por saber, por sentir isso, que João Batista era justo e santo, já Herodes, a mulher, estava nem ligando. Pelo contrário, ela queria a morte de João Batista mesmo. Ela era totalmente contrária, não o reconhecia nem como homem de Deus e muito menos como um profeta. Cogitava matá-lo, maravilhavam-se com suas palavras, mas não hesitou em lançá-lo ao cárcere quando confrontado com seus pecados. O que acontece? Geralmente é assim, pessoal. As pessoas não gostam não quando você bate de frente com o pecado, quando você diz que ela está errada. Elas querem estar certa mesmo fazendo o que é errado, e quando elas têm uma autoridade maior do que você, ela vai lutar contra. Foi isso que aconteceu com João Batista. Por mais que ele reconhecesse que era santo, que era justo, no momento que João falou que ele não queria, ele foi lá e prendeu, confrontando com os seus pecados, né? Que a gente falou agora. Então vamos lá. Igualmente, quando a filha de Herodias, instruída pela mãe, pediu a cabeça de João Batista e encurralou a Herodes Antipas, cobrando publicamente que cumprisse com a sua intensa promessa. Que promessa é essa? Para você poder entender aqui. Uma festa, Herodes estava dando uma festa, estava lá Herodias, estava sua filha, e aí o Herodes, né, não sei o que deu na cabeça dele, disse que daria até metade do reino se a menina dançasse para ele. Até metade do reino. O cara talvez não tivesse bem do juízo não. E aí a menina dançou. Só que a menina não tinha o que pedir. Foi perguntar à mãe dela: e aí mãe, eu peço o quê? Aí ela disse: pede a cabeça de João Batista lá na bandeja, no prato. E aí ela pediu. E aí, meu irmão, quando o rei dá a palavra, se sentiu constrangido com os visitantes, e aí viu que não dá para mudar. Aí foi lá e mandou decolar João Batista para poder fazer o quê? Cumprir as promessas. Ô promessa maldita. Tome cuidado com o que você promete para as pessoas, principalmente para Deus, tá certo?
nunca prometo que você não pode cumprir. E aí ele teve que cumprir. Esse interesse, esse entristeceu-se profundamente. Olha, depois foi que ele veio ver a besteira que ele fez, tá certo? Todavia, cumpriu com sua palavra e matou o profeta. Ao ouvir sobre a fama de Jesus, sua mente logo veio perturbá-lo. É João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. A verdade é que, mesmo morto, a mensagem de João Batista continuava martelando aqui no coração de Herodes. A sua mente perturbou e a mensagem ainda martelava no seu coração. Todavia, via-se florescer de tudo menos arrependimento. Arrependimento e fé. O que acontece? A mente turbou, batia no coração, martelava, mas ele não se arrependeu. Muitas das vezes a pessoa vai à igreja, canta os hinos, ouve a palavra, recebe a oração, mas não aceita Jesus e vai embora. Aí eu pergunto, o que mudou na vida dessas pessoas? Se Jesus não tiver na vida da pessoa, nada muda, tá certo? Continuando. Ponto 3. Técnica de sanduíche. Entrou a filha de Herodes e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que queres e eu te darei. A teologia bíblica tem-se por técnica de sanduíche, a modalidade redacional muito usada no Evangelho de Marcos, em que determinada história é abruptamente interrompida por uma segunda, com posterior retomada daquela primeira. Essa técnica segue a fórmula A-B-A, em que a narrativa B serve de chave teológica para a compreensão adequada das metades que a landeia. Deixa eu explicar o que é isso aqui. É assim, eu estou narrando uma história, entra outra história no meio, e aí depois eu finalizo essa história com a primeira, que é o que a gente vai ver aqui, da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, para você entender. Vamos lá. Recorde-se que a cura da filha de Jairo foi repentinamente suspensa para dar espaço à cura da mulher do fluxo de sangue, demandando de Jairo o exercício de uma fé direcionada. São pelo menos 9 ocorrências dessa técnica ao longo do Evangelho de Marcos. Mais algumas, né? Tá aqui as referências. Na seção bíblica, em estudo, o tema principal da missão dos apóstolos é pausado para ceder ao relato de João Batista e Herodes, sendo depois retomado. Ou seja, está contando a história de Jesus, entra João Batista e Herodes na cena, aí depois continua a história do seu Jesus, tá certo? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso ponto de número 3, a incredulidade dos discípulos, que aqui ainda é pior, né, pessoal? Vamos lá. Ao alimentar 5.000 homens, porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer? Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram. Na ocasião, os 12 retornam com êxito de sua missão evangelística. Porém, exausto pelo que Jesus os convida para de barco irem ao lugar isolado a fim de descansarem. Mas a oportuna pausa para recuperar forças físicas e mentais não vinga. Uma multidão a pé chega antes ao local, demandando atenção e cuidado. Neste ponto, há uma forte diferença entre as reações de Jesus e seus discípulos. Ao invés de os encararem como invasivos ou impenitentes, Jesus os viu como ovelhas que não têm pastor, passando a ensinar-lhes muitas coisas. O que acontece? Eles pegam um barco, vão para outro lugar para ter aquele descanso, repouso físico, mental, e de repente foram surpreendidos, já tinha uma multidão lá esperando. Os discípulos
podem ter visto como invasores, como impertinentes, como apenas mais uma multidão. Jesus olha com um olhar diferente. Jesus vê aquela multidão e viu como ovelhas sem pastores, pessoas que precisavam de um rumo, de uma direção. Tá certo? Então, Jesus viu aquela oportunidade de pregar o evangelho. Foi coisa que os discípulos não viram. Então nós temos que ter a visão de Cristo. Quando vemos pessoas em situações parecidas, semelhantes, ter em mente, nós temos uma oportunidade de pregar o evangelho. Sempre quando alguém me chama para ir orar por uma pessoa enferma, o que eu penso? Deus está me dando uma oportunidade para que Cristo, através da minha vida, cure aquela pessoa e o nome do Senhor seja glorificado. Sempre é uma oportunidade, então não desperdice. Tá certo? Voltando aqui, pessoal, apertei sem querer. Todavia, ao final da tarde, seus discípulos demonstram impaciência. Recomendam que a multidão seja liberada, mesmo cansada e faminta. Dá-lhe vós mesmo de comer. Desafiou-os. Porém, Jesus, diante da postura incrédula dos seus seguidores, mais próximo, Jesus opera mais um milagre e todos participam de um farto banquete. Mesmo o círculo mais íntimo do servo não estava imune à incredulidade e impaciência, posturas opostas ao verdadeiro amor. Os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão, porque tinha muita gente, tá certo? As pessoas estavam famintas, só que Jesus teve um pensamento contrário. Essa é a oportunidade de operar o milagre e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos continuar. Ao andar sobre as águas, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos serão submetidos a outro teste de fé, agora sem a companhia de Jesus. Desta feita, o mestre sobe ao monte para orar, e os seus discípulos, por orientação do próprio Jesus, seguem de barco rumo a Betsaida. Jesus sobe no monte para orar e os discípulos entram no barco para viajar a Betsaida. Todavia, o tempo passou bastante. Já era a 4ª vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, em média. E os discípulos não conseguiram desenvolver a viagem, pois o vento lhe era forte e contrário. Ou seja, os discípulos queriam ir, mas o vento ficava ali segurando eles. Percebendo o fracasso dos discípulos em vencer mais esse desafio espiritual, Jesus anda por sobre as águas e se aproxima do barco para resolver a situação. Mas ao vê-lo, os discípulos gritam, de assustados, imaginando se tratar de um fantasma. Eles deram um grito lá, né? Pasmaram de um grito, achando que Jesus era um fantasma. Sou eu, não temais, disse Jesus. E logo subiu ao barco e o vento cessou, deixando-os atônitos. Cegueira e incredulidade, marca dos corações, não apenas dos opositores de Cristo, mas também, incrivelmente, de seus próprios embaixadores. O que é esses embaixadores, pessoal? Como é que é o embaixador? O embaixador, aonde ele está, aquele local representa a nação que ele está representando. Por exemplo, se o embaixador sai do Brasil e vai montar uma embaixada nos Estados Unidos, aquela embaixada, ela passa a ser terreno brasileiro, enquanto a embaixada estiver lá. E, ao contrário, os Estados Unidos aqui também passa a ser dos Estados Unidos. Estou dando só um exemplo para você. Então, onde nós que representamos Cristo, que somos embaixadores de Cristo, onde nós chegarmos, aquele local representa, sim, a área de Cristo, o local de Cristo, onde nós estivermos, tá certo? Então, nós somos aí embaixadores do Senhor. Já o ponto 3, o exemplo de fora. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. As pessoas queriam apenas tocar na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, para que elas fossem curadas. Quando Jesus e seus discípulos desembarcam
nas planícies férteis de Genezaré, o povo se mobilizava para trazer seus enfermos às praças, os quais desejam apenas um toque na orla da veste do Senhor, do servo de Deus. A fé desse povo era tão viva e intensa, talvez inspirada na experiência da mulher do fluxo de sangue, que verdadeiramente todos que a tocavam saíam curados. Marcos utiliza mais um valioso contraste, a surpreendente incredulidade do círculo mais íntimo de Jesus segue a abundante fé daqueles mais afastados. O contato com a fé pura e exemplar de pessoas simples, anônimas, era uma preciosa fonte de aprendizado para os discípulos, que, como vimos, ainda estavam em processo de cura de seus próprios corações. Ou seja, enquanto as pessoas fora estavam acreditando, os discípulos ainda estavam meio ali que incrédulos, tá certo? Então esse povo talvez tenha ouvido a história da mulher do fluxo de sangue que tocou e foi curada, e aí eles queriam fazer da mesma forma. E para finalizarmos a nossa aplicação pessoal, examinemos corriqueiramente os nossos corações. Em nossos testes de fé, devemos tirar os olhos das circunstâncias e sempre confiar no nosso Salvador. O que ele está dizendo? Cada dia nós temos que examinar o nosso coração para saber como é que está, se está com fé, se não está, se está incrédulo, tá certo? E nós temos que ter fé, não tirando nossos olhos de Jesus. A Bíblia diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, está sentado à destra de Deus. Porque nós vivemos por fé e não por vista, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Até a próxima aula, para a glória de Senhor Jesus.